não leve esses músculos até a fadiga. Meu nome é Rodrigo Bahia, sou educador físico, criador do canal Estude Comigo. Fique até o final desse vídeo e eu vou te explicar o porquê. Vamos dividir os músculos do nosso corpo em dois grupos, para que vocês possam entender. No grupo 1, eu tenho os músculos de grande tração. São os músculos dentro da literatura que chamamos de músculos fáceis. São os músculos que nos permitem movimentos abruptos, fazer força, correr, levantar, sentar. São os grandes músculos que treinamos do dia a dia no salão de academias, nos centros de treinamento. Grupo 1. No grupo 2, vamos classificar os músculos estabilizatórios, que tem como função manter as coisas no local dentro do nosso corpo, manter a nossa postura. E dentre eles nós temos os músculos pequenos, que entrelaçam uma vértebra a outra, lembrando que a nossa coluna se mantém sustentada por músculos e ligamentos. Então você tem músculos que entrelaçam uma vértebra a outra, gerando estabilidade entre elas, gerando pequenos movimentos entre elas. Existem os músculos que têm como responsabilidade estabilizar o nosso braço, né? No caso aqui o húmero, a glenoide, que são os músculos do manguito rotador. Temos os músculos estabilizadores da nossa região pélvica, músculos estabilizadores do fêmur, que é um músculo da nossa, são os músculos relacionados ali ao osso da coxa, que vai conectar, né, o fêmur ao acetábulo. Então, todos esses são músculos estabilizatórios, que estão ligados a posturas. Precisamos olhar para esse músculo com uma perspectiva diferente do olhar que damos para os músculos de grande tração. Os músculos ligados a posturas, eles precisam ser ativados, eles precisam ter uma boa solicitação para cumprir o seu papel com eficiência, dando liberdade para os músculos de grande tração fazerem o seu trabalho com eficiência também. Então, quando você tem uma má ativação ou uma não solicitação por alguma demanda neuromuscular que gera alguma incompetência no músculo estabilizatório, vamos colocar do ombro. Por algum motivo, a musculatura do meu manguito ela não trabalha bem, ela está inflamada, a minha escápula não está se comportando legal, está gerando alguma insuficiência. Ou seja, de alguma maneira, o meu braço precisa estar estabilizado. E aí, esse papel vai ser do peitoral maior, do latíssimo do dorso, do redondo maior, que são músculos de tração, mas que também vão ter que estabilizar. Isso é ruim, porque eles vão fazer uma estabilização mais distal, do que a gente chama mais distal. Então, o seu ombro, muitas das vezes, não vai fazer um movimento dentro de um trilho articular competente e interessante. Então, é importante que a musculatura do manguito cumpra o seu papel, que é estabilizar o ombro. E, para isso, ela precisa estar bem solicitada. Então, existem exercícios que a gente passa para essa região para fortalecer, para ativar, para que ela consiga cumprir o seu papel, mas não fadigar. Rodrigo, me dê um exemplo. Muito comum nos salões de academia, às vezes a gente vê o indivíduo, ele chega para treinar com o objetivo ali de aquecer o manguito, né, e ele coloca 4 placas no crossover. Para quem treina vai entender o que eu estou falando, para fazer uma rotação externa. Além da gente ver algumas compensações, porque dependendo daquela carga, aquilo está muito pesado, ele vai precisar da extensão de cotovelo para poder finalizar o movimento, ele vai perder um pouco de eficiência no que ele está tentando fazer, e ele está praticamente fadigando uma musculatura que tem um papel muito importante, vai ter um papel muito importante durante o treino dele, que é estabilizar o ombro, é fazer o movimento harmônico acontecer. Então ele fadiga essa musculatura e depois vai treinar peito, se colocando numa situação de risco desnecessário. Então, primeiro, esse cliente ele precisaria entender se ele precisa de uma ativação específica para aquela região. Ou seja, se ele está com alguma lesão, se o ombro dele não está bem posicionado. E aí existe uma análise que é feita para você ver toda a estrutura e entender algumas compensações. E aí existe um trabalho que é feito para isso, que é um trabalho de ativação, alguns exercícios são passados. Isso vale também para musculaturas relacionadas à postura da coluna. Então, um exemplo que a gente poderia dar seria a plancha frontal,
Então, se eu quero ativar a musculatura mais profunda da minha coluna, se eu quero melhorar essa comunicação, eu não posso colocar um aluno para fazer uma prancha frontal, aquele exercício de prancha, até a falha ou até a fadiga. Porque quando ele vai entrando nesse nível de falha e fadiga, ele automaticamente vai ter que chamar a musculatura mais forte, a musculatura fáscica, a musculatura de tração, no caso o trapézio, o ombro, para que ele consiga se manter naquela posição, perdendo a eficiência do treinamento, caso a prancha frontal seja passada para estimular essa musculatura estabilizadora. Então, o que a gente quer com a prancha é facilitar que o indivíduo fique numa postura, mas de uma maneira um pouco mais leve, apenas para ativar essa musculatura, para melhorar a comunicação dela. É importante que vocês tenham isso em mente. Os músculos que eu quero fadigar com relação ao treinamento, dentro de um planejamento adequado, para que eu consiga evoluir. E os músculos que eu não posso fadigar, que eu tenho que entender se eles têm uma boa comunicação para que eles consigam fazer a ativação daquela região, estabilizando, me dando qualidade para os movimentos. E aí sim eu tenho um treino harmônico e eu vou conseguir ter resultados estéticos satisfatórios e até melhorias de dores. É muito importante vocês entenderem isso na prática do dia a dia. Os músculos estabilizatórios não são feitos para serem fadigados. É a mesma coisa, vamos pensar na região posterolateral do quadril, glúteo mínimo, glúteo médio, aquela estrutura ali que tem como objetivo estabilizar. Então, às vezes eu preciso ativar. Né? Uma falta de ativação do glúteo médio, né, de glúteo mínimo ali, vai me gerar compensações. Isso é tema para um outro vídeo, quando a gente for falar de membros inferiores. Então, eu preciso ativar aquela musculatura. Agora, eu tenho que tomar cuidado para não fadigá-la e depois ir para um treino de perna, onde eu vou precisar de uma certa estabilidade naquela região. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. Por isso que eu preciso olhar para o grupo 1 de uma maneira e olhar para o grupo 2 de outra maneira. Fez sentido para você essa explicação? Se fez sentido, deixa um like para nós nesse vídeo, compartilha com os amigos, com o colega, comenta aqui o que você está achando do conteúdo. E se você quer um treino personalizado, que entenda a sua anatomia, a sua biomecânica, especializado nas suas lesões, nas suas dores, entre em contato comigo. Lá no meu Instagram, rrodrigobahia, eu vou ter um imenso prazer em te responder. Se você, que é estudante da área de educação física, também quer entender um pouco mais como funciona a biomecânica, a fisiologia desses músculos estabilizatórios e a importância que ele tem no treinamento de força, seja para alto rendimento, para a parte estética, quer aprofundar um pouco mais, também entre em contato comigo, que eu vou ter um imenso prazer em ajudar todos vocês. Então é isso aí, galera. Beijo grande para vocês e até a próxima.